Prazer estar de volta aqui no segundo tema de bioética, em que eu vou falar da evolução das normas. A evolução das normas ela tem bastante coincidência com a parte histórica, né? E é importante demais que a gente leve isso em consideração sempre. Tá? Muitas normas elas vêm sendo publicadas, a gente olha para elas e muitas vezes não entende algumas questões, como eu disse, tem umas normas que são até retrógradas, né, que nem sempre é bom existir norma sobre determinadas coisas, considerando o contexto político e social atual. Mas a gente tem na nossa história algumas normas que fazem muito sentido aqui para a gente avaliar. Grande parte foram internacionais, não são brasileiras, e todas elas com valor histórico imenso. Especialmente aqui no Brasil, quando a gente fala da democratização do país, né, em 88, e a Constituição Federal, foi um grande divisor de águas. E quando a gente fala de Constituição Federal de 88, logo eu lembro do Código de Ética Médica de 88, que também foi um marco em que, pela primeira vez, a gente consegue ver de maneira contundente e clara a preocupação com o paciente. Então, é muito difícil dissociar essa evolução das normas com toda a parte histórica, o momento político em que se vive. E é uma dica que eu trago para vocês quando forem avaliar as normas que são publicadas, entender aquele contexto. Não que a norma sempre vá nos agradar, não mesmo. Né? A gente tem normas e a gente está aqui para ter a visão crítica da norma, certamente. Mas se a gente conseguir entender o porquê, pode até facilitar a nossa análise, né? E a gente entender a norma de uma maneira mais completa e não só legalista ali, né? Não só do texto, não só textual. É esse convite que eu faço para vocês. E quando a gente fala de norma, também é importante fazer a ressalva que eu já fiz quando tratei o primeiro tema, que muitos temas não têm norma. Tá? Então, as normas que a gente vai ver a partir de agora, são normas gerais, também não se esgotam, tá pessoal? Eu trouxe aqui algumas principais, elas não se esgotam. Normas de bioética, principalmente ali na parte mundial, na Europa, até mesmo nos Estados Unidos, a gente tem uma gama de normas, então aqui o papel não é trazer todas e dizer onde elas estão, enfim, é entender o contexto histórico e as premissas gerais, né? Porque quando a gente falar de bioética no país, a gente precisa levar em consideração essas normas, que, como eu disse, tem um grande valor histórico. E quando a gente fala de bioética, como eu falei para vocês, o termo dele se iniciou mais ou menos na década de 70, 60 para 70, né? Mas ele já existe, a gente já fala sobre isso, sem saber ou sem dar o nome, né, à disciplina. Então, no Código de Hammurabi é a primeira vez que a gente ouve falar e a gente tem uma menção de bioética, preocupação com o outro, né, a questão de você entender todo o contexto, até mesmo na aplicação das sanções, né, claro que naquele cenário, claro que naquele momento histórico, mas já tinha algumas menções de bioética, muitas delas a gente não leva hoje em consideração, claro, mas já existia essa noção. Ou seja, a bioética, por mais que ela tenha nascido efetivamente na década de 70, ela já existia. E aí outra coisa que é importante falar, e isso é até uma crítica que eu faço para nós juristas que estudamos bioética, bio e direito, a gente acaba quase sempre fazendo os nossos trabalhos, estudando os artigos científicos, trazendo muito essa necessidade de ter norma, porque não tem norma, tem que ter a norma, e tem um projeto de lei, né? Acho que sim, para alguns temas sim, mas será que a gente está nesse momento histórico para um determinado projeto de lei que você imagina que seja bom? Faz sentido para a nossa sociedade atual, no momento que a gente se encontra? Isso são questionamentos que eu faço e que a gente pare sempre de concluir os nossos trabalhos, as nossas análises, e dizer, não tem norma. Não é esse o trabalho de um bioeticista, pura e simplesmente. A norma muitas vezes precisa. Tem até quando a gente falar sobre início de vida, eu vou falar muito sobre isso, né, da gente não ter ainda
uma norma, uma regra de início de vida, né? Que a gente fica pendente aí com outras discussões, mas não necessariamente a gente precise da norma e não necessariamente ela existirá. Até porque toda regulamentação, ela chega depois de situações que já vêm acontecendo. O direito, ele chega mais tarde, né? Isso, gente, faz parte do amadurecimento com relação ao tema também. Aquela frase de colocar o carro na frente dos bois é a minha preocupação com relação a isso, porque a bioética é cultura. Bioética é entender o ser humano, o dilema ético dentro de um contexto social. Se eu pego um modelo europeu ou americano e quero trazer para cá e falar, puxa, mas funciona tanto na Suíça essa lei, por que a gente não traz ela aqui para o Brasil? Não vai funcionar. Vou dar um exemplo para vocês de um caso, de um estudo que eu acompanhei, que foi a questão da doação de órgãos. A lei de transplante, ela hoje utilizada, a gente tem uma lei do Congresso Nacional que traz premissas até questionáveis, né? Uma delas é de que a minha família decide se eu sou doador ou não, e não eu mesma. Eu até tenho aqui tatuado, acho que não dá pra ver, mas eu tenho tatuado aqui que eu sou doadora de órgão e tecido, mas isso não quer dizer muita coisa. Porque se meu pai e minha mãe ou meus filhos disserem que eu não sou doadora, eu não serei. Isso vai totalmente contra toda a construção de autonomia. Mas o que eu quero trazer para vocês, o fato da norma não resolve o nosso problema, é o fato de que em 97 a gente foi publicada a lei de transplantes e o modelo de transplante e de doação de órgãos que foi concebido inicialmente era o de doação tácita, né? Então, na verdade, assim, é presumida, né, que eles chamam. Eu sou doador. Se eu manifestar ao contrário, eu não sou. Então, eu já nasço doador de órgãos. Então, eu preciso declarar num documento que eu não sou doador para deixar de ser. E por que a gente trouxe esse modelo para cá? Porque ele funcionava muito na Europa, especialmente em Portugal, né? A gente copia muitas coisas de Portugal. E ok, né? A gente olhar uma experiência internacional e querer trazer para a gente, ok, mas respeitado a nossa evolução, a nossa maturidade. E naquele momento a gente falou, nossos problemas estão resolvidos, né? Vamos mudar a lei, a gente vai ser todo mundo aqui doador, a não ser que eu manifeste o contrário, e o tiro saiu pela culatra, porque as doações de órgão baixaram assim de um nível absurdo. A curva de doação baixou muito. Por quê? A gente não estava maduro para aquilo, não era o momento para a gente falar daquilo desse jeito, vindo de uma lei já impondo. Não, precisava de toda uma construção social, conversar com as pessoas sobre isso, comunicar que foi feito esse trabalho lá em Portugal, foi feito esse trabalho nos países europeus, em que a doação presumida funciona. Aqui não. Simplesmente foi goela abaixo, norma, vamos fazer. E baixou, por quê? Começaram todas as lendas urbanas sobre isso, né, de que iam colocar a gente na banheira, tirar o nosso rim e tal. E aí baixou, a gente precisou mudar a lei, né? E aí a gente foi de uma doação presumida para autorização do familiar, completamente oposto e ruim, né? E funciona muito bem a doação presumida em outros países. E quando eu estive em Portugal, foi um dos temas que eu conversei lá com os professores, e eles mesmos falam, olha, aqui funciona bem, mas no Brasil não funciona. Por quê? Porque a gente não está nesse momento, a gente não falou sobre isso, a gente precisa comunicar, informar, enfim, precisa de todo um trabalho de conscientização. Bioética é conscientização, né? Quando a gente falar de comitê de bioética, a gente vai ver isso. Comitê de bioética, o papel fundamental, mais do que dar um norte ali para o médico profissional de saúde, é educacional. É isso que a gente precisa. Então, pessoal, se a gente vem uma norma, de repente, hoje, né, algo que sempre fala, não, precisa de uma norma, de uma lei que fale de terminalidade. A gente está nesse momento de falar de eutanásia, suicídio assistido no Brasil, em que a gente mal consegue decidir e definir o que é cuidado paliativo, conceituar de maneira adequada, dar assistência para o paciente durante a vida, né? Não, talvez não. Então, esse que é o contexto que eu quero trazer para vocês, tá? As normas não necessariamente vão salvar as nossas vidas e, enfim, e trazer um caminho bem sucedido, tá? Mas as que a gente vai falar aqui têm o seu valor e, sim,
de alguma maneira foram bem-sucedidas. Depois do Código de Hammurabi, a gente tem o juramento hipocrático, né? E um dos pontos que eu gosto muito de falar do juramento hipocrático é quando a gente fala de sigilo. Nesse juramento ele já falava de sigilo. E aí hoje a gente está alvoroçadíssimo com a LGPD. Achando que a LGPD é a maior novidade do planeta e para o setor da saúde não deveria ser. Claro, trouxe sanção, claro, a gente precisa se adequar, mas para a saúde não deveria ser um drama, não deveria ser algo tão complicado, porque, em tese, a gente está ali desde o século V a.C. falando sobre isso, e a gente que dá aula de bioética, de ética, médica, fala de sigilo desde sempre, isso existe desde que a medicina existe. Mas a gente está preocupado agora em falar sobre isso. Então, por quê? Porque tem sanção, né? Porque é uma lei que pode expor ali a pessoa, antes era só uma premissa ética. Mas, desde sempre a gente falou. Então, esse é um dos exemplos do que traz o juramento hipocrático, além de trazer outras coisas, tá? Isso é só um exemplo. Declaração Universal dos Direitos do Homem, um marco pra gente. Declaração dos Direitos do Homem é um divisor de águas para o planeta, para a sociedade, para a humanidade. E claro que muito que está lá ainda a gente não consegue aplicar, infelizmente. Então veja também que tem norma que vem e não se aplica, né? É triste a gente falar sobre isso, mas tem norma que chega com papel e ela fica ali, parada, sem aplicabilidade, porque também a gente não está nesse contexto, né? A gente não chegou nesse momento de maturidade, posso dizer assim. Mas sem dúvida nenhuma, para nós aqui, ela é um documento e tanto. Surgimento da bioética em 71, a gente já falou sobre isso bastante. Constituição Federal 88, essa é a nossa Constituição que democratizou o nosso país, trouxe novos paradigmas sociais. Muitos a gente não conseguiu aplicar ainda, a gente está falando de uma Constituição de 88, né? O SUS a gente não conseguiu aplicar a saúde universal ainda. O SUS funciona e muito, né? Em alguns lugares, sim. Nosso sistema, por exemplo, de vacinação é muito bom, mas a gente deixa a desejar quando a gente olha para um sistema universal, né? Que inclusive impacta na judicialização da saúde, né? Então, várias coisas que estão na norma a gente não conseguiu. Na nossa Constituição Federal a gente não conseguiu aplicar ainda. Declaração sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos de 97, outro marco histórico importantíssimo. Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, aqui no Brasil, e não só no Brasil, mas no mundo, foi a norma que consolidou a importância da bioética, que trouxe princípios que a gente vai estudar um por um e que foi pra gente, assim, realmente, para quem trabalha com isso e para quem leva isso na vida profissional e pessoal, foi um dos documentos, assim, de mais relevância, tá? Então, quando a bioética, ela aparece para o mundo, num tratado, né? É muito especial mesmo essa declaração. E o Código de Ética Médica, gente, aqui no Brasil também eu coloco aí o de 2009 e de 2018, que são muito parecidos, tá? Com pouquíssimas mudanças. O que teve realmente impacto e o que a gente pode dizer que fez uma diferença para a gente foi o de 88, tá? No embalo da Constituição Federal, o Código de Ética Médica de 88 foi a virada. Os próximos, os seguintes, eles repetiram, aperfeiçoaram alguns textos, mas de inovação foi de 88. Em 88 fala de consentimento, fala de paciente, fala de direitos do médico, mas fala também dos direitos do paciente, né, como que a gente deve assistir, olhar todas essas questões. E aí, gente, para encerrar esse módulo, eu quero muito que vocês entendam que essas normas advindas do Conselho de Medicina, elas são feitas pela categoria médica, para os médicos, né? Na ausência de leis sobre esses temas, a gente usa, né, como a reprodução humana assistida, né? A gente usa como paradigma porque a gente não tem lei. Mas é feita por médicos para médicos. Então, mais uma visão crítica que eu quero trazer para vocês, no sentido de que elas vão deixar a desejar muitas vezes na questão paciente, na questão sociedade, não é o que está em primeiro lugar,
para eles. Né? O conselho é um órgão fiscalizador, ele fiscaliza a atividade médica, ele faz as normas pensando nisso, na atividade médica, na ótica do médico. Então, quando a gente faz a visão crítica dessas normas, lembrar, né? O ideal seria que eles abordassem a questão social da sociedade, e isso acontece em algumas normas sim, eles fazem essa menção, né? Trazem isso no contexto, mas não esqueçam, norma de conselho é feito por médico para médico e sim pode deixar a desejar aqui na nossa análise bioética. Encerro aqui com a evolução das normas no Brasil e no próximo a gente vai falar dos documentos internacionais.